Fala, galera! Mais uma vez aqui com vocês para a nossa live de quinta, diretamente dos estúdios da WeGo. Mais uma vez, muito obrigado. Você que está nos acompanhando, você que nos acompanha toda quinta-feira. Muito obrigado a você que está chegando agora também. Sempre a partir das 20 horas, né? A gente sempre trazendo um convidado muito especial. Hoje nós temos 3, né? Na falta de um, temos 3, né? Aquele bate-papo sempre descontraído para a gente falar de temas ligados à transformação digital, a investimentos, startups e todo o universo de empreendedorismo e de inovação. Fica aí o convite para você que perdeu eventualmente alguma live ou queira rever alguns dos nossos conteúdos. Se cadastre lá no nosso canal do YouTube, se inscreve lá, aperta o sininho lá, né? Clica para o sininho para receber toda a notificação. Lá fica tudo gravado e disponível, né? Para você que nos acompanha e nos prestigia aí com a sua audiência. Hoje a nossa conversa vai ser com os professores que querem ensinar empreendedorismo de alto impacto para os seus alunos. Eles criaram um hackathon na Universidade de Dão Aula e agora querem levar o Startup Mindset para o campus, tá certo? Os professores Júlio Vosgrau e Marconi, meus brothers, os parceiros de ecossistema, já estão aqui com a gente, tá ok? E vão nos contar as dores e as delícias da docência num país como o Brasil, tá certo? Mas antes eu quero lembrar a você que a WeGo é um hub de inovação e o nosso propósito é ajudar empreendedores a transformar ideias em negócios escaláveis, negócios de sucesso, né? Atuamos aí através de 4 pilares. O primeiro deles, a aceleração, onde a gente identifica empreendedores, selecionamos ideias que possam ser validadas e ajudamos no passo a passo, né, junto com vocês, na jornada de construção desses negócios escaláveis. Também no pilar educação, né, ofertamos mentorias, cursos, hackathons e outros eventos de evangelização, sempre levando o Startup Mindset e o empreendedorismo de inovação para a nossa comunidade. No terceiro pilar, ajudamos as empresas na sua transformação digital através de programas customizados de inovação aberta, e também de intraempreendedorismo. Através do nosso braço de investimentos, conectamos startups do nosso portfólio e outros investidores. Há outros investidores também, né? Participamos delas muitas vezes como Venture Builders e também, às vezes, com investindo. Você pode nos conectar aí através das nossas redes sociais e também faça parte do nosso grupo VIP de WhatsApp, onde compartilhamos conteúdos diariamente, tá certo? Sobre esse tema. Deixa eu chamar aqui quem está aqui com a gente. Fala, professor Vosgrau, como vai? Tudo bem? Chegando aqui. Você está aí, Feijó? Tudo bom? Eu estou aqui. Tranquilo, um prazer. Gente, vamos ver. Olha aí, Julião, tudo bom, Júlio? Opa, e aí, tudo bom? Grandes feras, os homens. João, boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Vosgrau. Fica à vontade para dar o seu alô aí. Boa noite, Feijó. Boa noite, galera. Está acompanhando mais essa live de altíssimo nível, né? Exemplo dos anteriores que a WeGo vem proporcionando, vem organizando, com convidados de várias áreas, e hoje estamos aqui para falar um pouquinho, né, Feijó, sobre o que é levar o empreendedorismo para dentro de uma universidade e tentar motivar essa galera a se tornarem empreendedores, e não só empreendedores, né, serem empreendedores com alto impacto, né, impactando a sociedade, impactando a região, impactando as pessoas, e se transformando, né, Feijó? Que eu gosto muito daquilo que você fala, né? Essa jornada é uma jornada de transformação. Prazerzaço, boa noite a todos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo, seu conhecimento, Vosgrau. Quer falar aí, Medina? Fala aí, meu brother. Olá, Feijó, boa noite, Júlio, Vosgrau. É bom revê-los aqui. É uma experiência legal, bacana poder compartilhar um pouquinho de boas experiências, boas práticas que tivemos e poder proporcionar uma construção de um mundo melhor a partir da inovação. Acho que esse é um ponto. Obrigado pelo grande convite. Obrigado a você, obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e sua disposição de estar com a gente mais uma vez aí. Fala, Julião.
Beleza, Feijó? Júlio, Olha, eu vou te falar que eu tô... Bem-vindo, muito obrigado. Brigadão, viu? Eu tô me sentindo assim, nossa, a gente brincando, né, no mundo acadêmico, falar, eu conheço o Marconi, eu conheço o Vosgrau, agora eu posso falar que eu conheço o Feijó, e estando aqui nesse seleto time aqui para falar um pouquinho sobre, igual você falou, né, nossas delícias e as nossas mazelas da docência, é muito legal, espero que eu possa contribuir um pouquinho aí, junto com os meus colegas aqui, a respeito do empreendedorismo, que é tão importante aí para o nosso país, né, para o desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, mais uma vez, por estar aqui, e boa noite a todos aí que estão nos assistindo, muito legal. Valeu, Muito gente. Obrigado. Júlio, obrigado você também pelo seu tempo, sua disponibilidade. Hoje normalmente a gente faz uma live aí com um interlocutor, às vezes dois, mas hoje nós estamos aqui, só tem fera aqui, e nós vamos falar de um aspecto extremamente importante, né, que eu acho que é justamente essa inserção do meio acadêmico, né, dos centros de conhecimento, né, como é que a gente engaja aí. E, assim, o papo é sempre muito tranquilo, né, eu vou falando algumas coisas, mas eu queria, assim, lembrar um pouco, né, até pelo menos, até para poder situar o pessoal que nos assiste. Nós estamos aqui em Indaiatuba, né, e temos aqui a maior universidade aqui, que é a Unimax, né, e agora está até passando por um redesign de nome aí, né, um rename aí, né, depois vocês podem falar um pouquinho sobre isso, mas por que para a gente é importante esse momento aqui, né, por que a gente está no bate-papo hoje? Porque o ecossistema de Indaiatuba, ele é um ecossistema muito novo ainda, né, ele tem aí, basicamente, 2 anos, um pouquinho mais, talvez quando um bando de maluco foi lá para Campinas para fazer o primeiro Startup Weekend, e a gente voltou de lá dizendo o seguinte, tá, o que nós vamos fazer na nossa cidade? E desde então a gente começou a fazer algumas coisas, parece que é muita coisa, mas quando a gente olha para trás, 2 anos passou muito rápido, né? 2 anos... e entre tudo que a gente fez aqui, a gente acabou fazendo, criando o Movimento Ideia, né? Que foi o que deu suporte aí para os 2 eventos de Startup Weekend e todos os outros que a gente já fez, as palestras, enfim, deu suporte para a criação da WeGo e, sobretudo, trouxe também essa conexão e essa aproximação e esse movimento que a gente vai contar hoje aí, que é o papel que vocês, de alguma forma, né, capitanearam aí, compraram a ideia, né, e se conectaram, seja através do Startup Weekend, depois dos hackathons, as ações que vocês estão fazendo na universidade. Eu acho que está faltando aqui o Sotelo, né, também, que é um grande... incentivador, É verdade. Mas educação realmente é sempre um grande dilema, né? E eu queria saber de vocês aí, como é que começou? Como é que vocês estão vendo essa questão do ecossistema? Quem que começou? Eu lembro que assim, já trombei com vocês do Startup Weekend, alguns aí, né? Contem aí para mim, como é que vocês estão se envolvendo, como é que vocês estão vendo esse movimento que a gente está vivendo aqui? Fique à vontade. Legal. Vou só falar um pouquinho sobre essa questão da transformação digital versus tecnologia e como que isso intervém diretamente na educação, né? Parece ser algo repetido, né? Dizer assim que o fato de todo esse período que nós estamos vivendo e a necessidade de se conectar com o mundo, com as pessoas e continuar o desenvolvimento nos fez mudar um pouquinho a maneira de enxergar a educação de uma forma um pouquinho mais ampla, né? Então, o advento da tecnologia, mais a necessidade de promover uma educação de qualidade nos fez nos reinventar como docentes. Nos fez, pelo menos, dar uma virada de mindset quanto a maneira como estávamos habituados a lecionar e como inserir tecnologia nesse contexto todo. Essa foi um grande desafio, né? um grande paradigma que a gente tem que ficar vivendo e através da tecnologia, poder aproximar as pessoas, mesmo à distância, com qualidade.
né? A internet sempre existiu, a internet estava aí, sempre existiu, né? E sempre o objetivo dela foi justamente poder divulgar a maior quantidade de informações possíveis de uma forma mais ampla. Mas a necessidade do professor continua existindo, né? O professor é aquele mediador, o professor o professor e a instituição são aqueles mediadores, né? Que promovem essa mudança, promovem essa construção do conhecimento, e a internet faz essa ponte de multiplicação. Esse é um grande ponto que o cenário pandemia, vamos dizer assim, nos ajudou a amplificar essa condição, acelerar essa condição. Você está tocando num ponto chave aí, mas esse daí, peraí que eu já vou entrar nessa questão aí, que isso daí é polêmica, isso daí, mas legal, bacana que você já tocou aí. Quem mais? Bom, posso falar um pouco, essa coisa da tecnologia, da inovação, né, do empreendedorismo. Na verdade, vou iniciar o meu speech aqui com que eu aprendi aí nos últimos anos aí, principalmente com o Vosgrau, né, com essa tentativa da gente inovar os planos de ensino, essa coisa, né, e a gente começou com gestão de projetos lá no segundo semestre de 2018, com a disciplina de projeto, para os cursos de tecnologia, logística e marketing, e aí a gente começou com essa coisa, desenvolver projeto, a gente acabou esbarrando nesse termo, né, nessa palavrinha aí, né, startup. Falou, o que é esse negócio de startup? Que ali nas buscas apareceu junto com o projeto, tal, inovação, e aí a gente acabou mergulhando nesse negócio também. Eu acho que eu sou culpado também por grande parte do cabelo branco também do Vosgrau, que eu venho com essas loucuras também, e ele é mais doido ainda, ele compra as ideias, né, ele não me poda, ele pega e fala, não, vamos fazer. E aí foi nisso que a gente começou a trazer tecnologia também, o Google já estava permeado na veia ali dos planos de ensino, então a gente começou a trabalhar esse negócio da inovação, o uso da tecnologia, igual o Marconi falou e falou bem, essa coisa da inovação e tecnologia, só que a gente tem um fator bastante significativo aí, que é o papel do professor como mediador, né? Então ele nunca vai ser substituído por conta disso, né? Se você não souber o que fazer com essa coisa da inovação e com a tecnologia, você tem um carro sem roda, né? Não adianta você ter o melhor sistema, o melhor plano de ensino, se você não tem alguém ali para poder orientar isso. E os alunos, a gente percebe que os alunos têm uma fome muito grande disso, sabe, Feijó? De coisa que está acontecendo lá fora das quatro paredes da sala de aula. Então, para trazer essa realidade para dentro, tá? Então, eu acho que para começar aqui a discussão, acho que esse é um bom ponto de partida com relação a essa coisa da inovação, tecnologia, projetos e o papel desses pilares para a formação aí do aluno para a sociedade, né? Tá. Só pegando carona aí, também dentro do que você está dizendo, né, e dando espaço para o Vosgrau aí, mas vocês foram impactados, o estágio de consciência, né, sobre isso que a gente está falando, de vocês, né, que de alguma forma pegaram para poder capitanear isso internamente na faculdade, ele vem anterior ou vem depois da criação do Movimento Ideia? Ele vem nessa janela de 2 anos? Vocês foram impactados pelas questões que aconteceram aqui na nossa cidade, Movimento Ideia, Startup Weekend, ou isso já estava sendo maturado aí com vocês? Como é que está isso aí? Vou deixar o professor Vosgrau responder essa. Na Unimax, Feijó, o que aconteceu foi o seguinte, o Marconi, o Júlio é novinho ainda de casa, né? Ele é o mais novinho dos três aqui. De casa, o Marconi. De Unimax, o Marconi é o mais antigo aí, né? Para quem para quem a gente bate continência, né? E tudo começou. Só tem criança. E tudo começou. Exatamente. E tudo começou quando o nosso, hoje, né, reitor, professor Thanos, ele, na sua visão de mundo, né, mundo educacional, que é o que a gente vivencia, ele muito mais do que todos nós aqui, ele vislumbrou que a educação tinha que ser diferente, né, o modelo educacional no ensino superior tinha que ser diferente, tinha que ter uma outra proposta, né,
E ele começou a desenhar isso já faz bons anos, né? E a cada ano isso vem sendo modificado, melhorado, evoluindo, né? Com a participação de todo o corpo de coordenadores, né? O corpo de professores e os alunos sendo inseridos nesse novo modelo, né? Que hoje a gente é conhecido como modelo Educar. E dentro desse modelo Educar, como que a gente pensou lá atrás, né? Como que foi pensado? Exatamente tirar o aluno da zona de conforto dele, onde ele era apenas um elemento que recebia todo dia uma série de informações, uma série de conteúdos e aplicava isso de alguma forma, mas não exatamente de uma forma prática, né? Então, a grande sacada do modelo Educar foi justamente isso, é fazer o aluno sair dessa condição de receptor, né, de uma informação para o agente da sua transformação, né? Ele é parte Então, atuante, né? exatamente, o aluno agora ele não é mais coadjuvante nesse processo ensino-aprendizagem, ele passa a ser o ator principal. E o docente, o professor, ele age como um mentor, né, como um orientador. E isso foi muito bacana. Esse foi a grande sacada desse modelo. E aí começou-se a trabalhar com projetos, né, de forma interdisciplinar. Mas há cerca de 3 anos, um pouquinho menos, 2 anos e meio, eu e o Júlio, a gente saindo da aula, né, terminando o expediente acadêmico, isso já era 11 horas da noite, aquelas conversas de final de noite, né? Aí eu falei, Júlio, cara, o que você acha da gente fazer alguma coisa diferente, né, do que está sendo feito? Né, sair dessa zona de conforto que a gente está, e dentro do modelo Educar, né? Dentro do modelo Educar. Foi aí que a gente teve a sacada de trabalhar os projetos que já vinham sendo trabalhados, né? Mas de uma forma diferente no curso de logística. Trabalhar com o desenvolvimento de startups. Conceito de startups, né? Para quem está trabalhando exatamente. Já dentro da grade, né? Como uma atividade extra, né? Exatamente. E criando aí já uma coisa o pessoal a montar suas ideias no formato já do startup. Mas tem uma coisa a ver, né, Feijão? Pode falar. Desculpa, professor, pode falar. Quer dizer que tem tudo a ver o projeto, o desenvolvimento de um projeto com o mindset startup mindset. Então a coisa casou. Independente de que projeto se trabalha, você consegue desenvolver de forma integrada essa construção. Exato. E aí foi que a gente construiu isso, né? Pode falar. Então, teve o finalzinho de 2018 ali, teve um dos projetos que foram desenvolvidos. A gente trabalhou primeiro com canais de YouTube, canal de YouTube, né? Que foi uma ideia do Vosgrau também. Ele me jogou numa piscina gelada de novo, né? Por variar. Falei, professor, mas como que vai fazer canal? Como é que eu vou fazer isso com os alunos? Tudo? E um desses grupos, tiveram vários casos de sucesso, mas um desses grupos aí acabaram transformando isso aí numa coisa para poder divulgar. Era o pessoal de marketing que acabou divulgando alguns materiais e algumas empresas entraram em contato com eles. E aí surgiu essa coisa essa sementinha do empreendedorismo. Falou, pô, o que a gente pode fazer nesse... Aí surgiu a coisa da startup. Falou, pô, startup é legal. Porque assim, na pior das hipóteses, se o cara quiser, nada impede ele quiser tocar o negócio dele, acelerar e escalar isso, melhor para ele, vai cair para cima. Ainda. Entendeu? Então, só tem a ganhar. Entendeu? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, Feijó. Aí nós começamos a nos reunir, falar quem que a gente poderia chamar, né? Quem tem mais esse perfil e tal. Porque o grande DNA da Unimax é o seu futuro na prática. Né? Tá. Se a gente pudesse proporcionar uma experiência o mais real possível do que o aluno vai encontrar no mercado de trabalho, como profissional já, né? A gente está atingindo a nossa proposta, né, educacional, que é a transformação dos nossos alunos. E aí que veio a questão dos canais de YouTube, onde eles já começaram a se preocupar com a elaboração de conteúdos, formatação, diagramação, né? Virou um projeto, né? Com todas as suas etapas. E a questão das startups, propriamente dita, que veio na sequência disso, foi quando a gente teve
contato com o Movimento Ideia em Indaiatuba. Legal. Que foi, sem sombra de dúvida, o estopim para o que a gente estava precisando trabalhar como empreendedorismo dentro de uma universidade, né? O empreendedorismo acadêmico. E aí nós fomos participar das SWs, né? Das Startups Weekends. Começamos a ter contato com vocês da YouGo, né? Nesse sentido. Chamamos vocês para participar dos eventos acadêmicos, né? Para vocês contribuírem para pegar isso, Startup Night, exatamente, que já está aí na sua segunda edição, né? Já está indo para a terceira o ano que vem. E, cara, e os alunos estão curtindo, né? Os alunos estão crescendo. É aquilo que a gente sempre fala, né? É muito bacana a gente ver a transformação dos alunos, né? Do início da jornada até o encerramento, né? Então isso é fantástico. Eu até coloquei aí, né, um pouquinho dessa, deixa eu ver aqui como é que tá, como é que eu faço para aqui, acho que aqui, ó. Aqui um pouco, né, daquilo que a gente conceitua, né, como ecossistema. Eu sempre gosto de trazer isso daqui, porque parece que é muito tempo, mas a gente está muito perto, né, está muito próximo de um grande centro tecnológico de Campinas, tá, mas o próprio ecossistema de Campinas ele é muito jovem ainda, ele é muito recente ainda, mas dado as características, os centros de pesquisa, as empresas tecnológicas que tem ali, né, independente de ter o olhar para o startup mindset, mas de alguma forma sempre a própria Unicamp é um polo tanto ali, a gente vai falar um pouquinho disso, mas o importante é que, na verdade, o ecossistema ele é muito livre, né? Ele tem muito trânsito, e aí quando eu gosto dessa figura, porque ela caracteriza um pouco qual que é a jornada de construção de um ecossistema, né? Se você não tem o talento, se você não tem, num primeiro momento, a participação da veia empreendedora, se você não tem base cidade, você não tem nada, né? Não adianta nada. Mas o fato, talvez, da gente estar próximo num grande centro, né, foi o que moveu a gente aí nessa questão da criação da densidade. E aí o papel das universidades, o papel de vocês, o papel do Startup Weekend, tudo, vem todo nesse sentido, né? Porque toda vez que a gente aglutina, toda vez que a gente acaba juntando os agentes, né, os atores do ecossistema, você cria um espaço aí, uma oportunidade para poder desenvolver essa cultura empreendedora. E daí o papel da universidade faz todo sentido, porque você está formando gente que vai para o mercado de trabalho, você começar a dar o viés do empreendedorismo e ele possa degustar isso, né, e preparar para uma realidade, né, onde você... E a gente vê isso, né, onde você tem pesquisa, onde você tem iniciação científica, onde você tem patentes, né, que é o caso especialmente das universidades públicas, né, mas você acaba tendo um estímulo ao desenvolvimento da cultura. Aqui, quando a gente está começando, a gente tem que, cada ecossistema se acha no seu lugar, né, da sua coisa. A própria WeGo, ela é um manifesto de cultura empreendedora. A partir da densidade criada, a gente surge, né, eu chamo de ecossistema essa estrada aí. E aí... O que a gente vê? Muito importante, né, esse papo que a gente está tendo, muito importante as iniciativas que vocês vêm capitaneando dentro da universidade e a maneira como as coisas começam a se conectar, porque outros agentes, né, como o próprio poder público, o meio empresarial, começa a entender qual que é o seu papel, e isso vai consolidando o ecossistema, né? Porque a partir do momento que você tem presença, o capital, né, ele vem, né, ele é atraído, e aí você só tem que, de alguma forma, regular isso, né? Então, esse conceito de ecossistema, essas 5 etapas aí, eu sempre gosto de colocar, sempre gosto da gente trabalhar ele, porque eu acho que está muito alinhado com o que a gente está fazendo aqui. Mas eu conheci o Startup Weekend, só botando aqui um pouco de pimenta aí no nosso papo, o primeiro Startup Weekend que eu fui fazer foi em abril de 2018, em Campinas, e era uma vertical de educação, né? Para criar edtechs. E o que eu queria trazer aqui, né? Eu acho que, assim, com o Covid aí, a educação talvez seja uma das áreas, né, mais afetadas pela pandemia, né? Para bem e para mal, né? Não só pela questão da adaptação do modelo, né? Pela questão de ter que levar o modelo tradicional
de ensino para o mundo digital, mas, sobretudo, porque essa transformação também vai mudar muito sobre a forma como se faz a transferência de conhecimento, né? Não no Brasil, mas no planeta, de uma maneira geral. Eu lembro que quando a gente estava na discussão lá da Startup Week, ele dizia o seguinte: o modelo tradicional de educação, onde você tem um professor, uma lousa e uma galera sentada ali na frente, esse modelo eu acho que é secular, né? Há muito tempo que a gente já entendia que precisava realmente vir uma transformação, mas como mudar? Então, as iniciativas de empreendedorismo voltadas para a educação, as EdTech, sempre tentando criar alguma coisa, mas eu acho que a pandemia acelerou fortemente essa brincadeira, e eu queria colocar um pouquinho disso para vocês, porque mais do que os aspectos acadêmicos, né, existe uma vida, né, existe uma experiência de vida, sobretudo na universidade, que o indivíduo vivencia, né, que vai marcar para o resto da sua vida, né, seja você estudando fora da sua cidade, ou seja dentro da sua cidade, junto com o seu trabalho, é um marco que tem um papel relevante da formação enquanto caráter do indivíduo, né? Não só o aspecto acadêmico, né? Eu vejo que eu tenho 2 filhos aí em nível em idade de universidade, um está entrando, o outro já está fazendo, e cara, essa mudança, esse novo normal deve mudar radicalmente essa experiência. E eu conversava com eles isso hoje, e eu quero propor essa reflexão para vocês. Porque é muito provável que talvez eles sejam a última geração em que sentam falta disso, porque se prepararam para esse momento. Com o modelo híbrido, ou o modelo mais digital, essa experiência do contato vai precisar de outros ajustes, né? Como que vocês veem isso, né? Porque e eu gosto de perguntar isso para vocês, porque vocês são mais do que professores, vocês têm o DNA de educadores e a preocupação com o ensino, que não é apenas de professor, né? De pais, vamos dizer assim. O que vocês acham? É bem importante você falar isso, Feijó. A gente entende que a graduação superior, ela não é simplesmente um curso que se faz, ela é a consolidação de um projeto de vida. Sim. Não é pura e simplesmente um curso, não é pura e simplesmente uma absorção de um conteúdo, ela é a consolidação de um projeto de vida, tem muito envolvido naquilo, né? Não é só fazer disciplinas e tudo mais, tem toda essa construção, né? E hoje, o aluno, ele tem muito claro para ele aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele espera do futuro, aquilo que ele pensa de forma muito pessoal. Óbvio que a questão da graduação ela te entrega uma bagagem intelectual importante na questão acadêmica, mas em dado momento, essa chave vira e o aluno tem que entender para que lado a vida profissional dele vai seguir. Ele tem que ter essa liberdade de poder direcionar. Tem que ter essa liberdade de poder seguir as direções que ele sente que precisa. Eu acho que essa é uma mudança importante na questão da educação, nesse cenário, e de novo, buscando, parafraseando um pouquinho o que o Vosgrau falou há pouco, essa visão vem de lá de trás. O momento nos fez acelerar, mas essa visão por parte da academia veio lá de trás. Qual será o novo modelo, né? Ela já existia e a gente não sabia muito quando, e de repente todo mundo foi forçado a uma adaptação, mas os efeitos colaterais a gente está começando a sentir um pouco agora, né? Um pouco dessa aí, né? Exatamente. E o ecossistema de inovação fortalece esse tipo de iniciativa, né? Porque ele te força a estar mais integrado com outros times, força a estar mais integrado com outras áreas, além daquela sua área de estudo e área de conhecimento, e proporciona novas oportunidades. Então, as coisas se casaram. Acho que tem tudo a ver essa proposta da educação com o ecossistema de inovação, conforme você acabou de apresentar há pouco. E você, Julião, acha que a experiência fica comprometida para essa galera que está nem em fase universitária agora ou não? O que você acha?
Eu acho que assim, hoje eu coloquei aqui, eu escrevi aqui a palavra que o Marconi falou, efeito colateral, né? E você falando experiência comprometida, acho que meio que as coisas se conversam um pouco, né? De efeito colateral que eu posso dizer para vocês é que ultimamente, né, que eu venho ouvindo, ontem, chegou um WhatsApp aqui de uma aluna, falando assim, professor, como é que a gente vai fazer? Porque, assim, quando a gente voltar ao normal, né, daquele negócio de vocês professores lá na frente, a gente escutando ali, eu falei assim, não sei de onde você tá tirando Não isso. vai rolar, né? Não vai rolar mais isso, Não gente. vai rolar, né? Mas, professor, eu não entendo isso, eu não consigo, eu não vou conseguir aprender e tal. E essa aluna, não vou falar o nome dela aqui, até para não expor nem nada, mas ela representa muitos dos alunos, né, que estão vivenciando isso, que a gente está conversando. É dos meus filhos, você está falando, desculpa de novo, Exato. a gente estava aqui nesse papo, né? Exatamente. Agora, falando isso, pô, a hora que voltar, filho, não vai voltar. Não vai voltar. Não vai. Exatamente assim. Mas como que eu vou aprender? Essa pergunta, né? Que aí essa experiência. Como é que eu vou aprender? Eu falo assim, ó, vou citar para você a última experiência que vocês tiveram, onde vocês saíram do nada, agora puxando sardinha de novo aqui para o ecossistema. Exato. Vocês saíram de nada de uma ideia, você juntou você e mais 4 pessoas para discutir num grupo, vocês anotaram um post-it, uma ideia dentro do post-it, e jogaram. E chegou no final do semestre, o que vocês tinham? Fala, pô, como que foi essa jornada? Vocês aprenderam alguma coisa com isso? Ou você, especificamente ela, não tinha somente ido nas costas dos outros, que eu vi o desempenho dela de perto. E de alguns outros também, né? E ela falou, pô, realmente, pensando por esse lado, mas o professor não vai dar mais aula, professor? Eu falei, não, o professor ele não tem que ser mais o centro do saber, ele tem que ser um orientador. O conhecimento está aí, está aqui na palma da mão, está no smartphone, o conhecimento. O professor ele tem que direcionar você para o conteúdo correto. Esse é o papel do professor. E quando você chegar no mercado de trabalho também, você não vai ter lá, você pode ter um chefe, você pode ter um mentor aí para te orientar ali, mas você vai ter que buscar, você vai ter que conversar com a área jurídica, com a área financeira, conversar com o caminhoneiro, você vai ter que conversar com o porteiro, você vai ter que conversar com todo mundo para você atingir seus objetivos. E é essa coisa que a gente tem dentro da experiência, né, do aluno ser protagonista. Tá? Então, que eu consolidando o meu comentário, o efeito colateral e a experiência vai depender muito da atitude do próprio aluno, diria também, que a responsabilidade dele também vai ser grande nisso. Né? E isso gera desconforto. É por isso que você, conversando com seus filhos, fala, pai, mas isso tal. E o aluno fala, professor, mas como que vai ser esse negócio? É desconfortável? É. Mas é uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar. Eu acho que a gente que já passou por tantas outras, né? Assim, vocês são bem mais jovens do que eu, né? Eu tô aqui, a verdade é assim, eu faço luzes inversas no meu cabelo para não ficar com aquela cara de menino e perder o respeito da galera, né? Mas eu sou novinho, né? Mas, assim, fazendo a ponte aí para deixar os graus dentro dessa coisa, e um pouco do que você está falando, porque, assim, mudou. Quer dizer, o aspecto tecnológico, ele acabou dando suporte para essa transformação no modelo de comunicação e de interação, mas o que o Júlio está falando é o seguinte, o conhecimento já está aí e organizado, se bobear, no mundo, né? Está um Google de distância. É uma adaptação de cultura do indivíduo também aprender de uma forma diferente, né? E aí entra uma provocação também um pouco disso, né? Porque os docentes, né, Vosgrau, os professores também têm que estar atualizados em relação a isso, né? E de alguma forma serem os guardiões desse novo modelo, né? E não é simples fazer essa transformação. Como é que você vê isso? Que tá no mudo. Acho que não está no mudo, mas eu acho que está. Agora sim. Só acrescentando o que o professor Marconi já falou, o professor Júlio, indo nessa linha que você me colocou, né, nessa essa fogueirinha aí, mas é o seguinte, a educação disruptiva, ela já vem acontecendo há muitos anos, né? Em várias instituições de ensino, seja elas instituições privadas, públicas, com a maior ênfase nas instituições privadas, né?
Mas ela se dá não apenas no âmbito do aluno, né? Mas como você bem colocou também, ela se dá no âmbito dos professores, dos docentes. Então, essa questão de mudar, né, o formato do processo de ensino-aprendizagem tem que partir inicialmente do docente, do professor. E aí, é claro, né, você não tem para onde correr. Ou você muda, ou você muda. Né? Então, é reaprender a aprender. Né? Nas duas pontas, né? Docente, aluno. E conversando muito com vários colegas, principalmente com um cara que eu considero assim, que me deu vários insights sobre essa questão da educação disruptiva, né? E é o Pedro Bulgarelli, que é professor também da área de educação física, né? É empreendedor também. E ele sempre falava assim, Vosgrau, o modelo educacional ele vai ter que ter duas vertentes que vão sempre estar trabalhando em paralelo, né, juntas e de forma integrada, que é você desenvolver as soft skills e as hard skills. Soft skills, as competências técnicas, né, e as hard skills, as competências socioemocionais. Isso se deu de uma forma muito forte, Feijó, com essa questão da pandemia, né? A questão das soft skills. Por quê? Uma coisa que ninguém estava esperando que fosse acontecer, ninguém acreditava lá atrás, né, que fosse acontecer, tudo isso está acontecendo. Ninguém estava preparado para isso, e em pouquíssimo tempo todo mundo teve que correr e começar a se ajustar. Mas a parte técnica, ela é fácil de resolver, né? Mas a parte emocional, socioemocional, ela é extremamente mais complicada, mais complexa, né? Então, nós temos professores que sofreram um grande impacto, falaram, pô, eu dava aula numa sala de aula, vendo os alunos, como assim agora eu estou online, né? Eu não sei dar aula online. Teve que aprender, ele teve que desenvolver essas competências, né? Por sua vez, nós, professores, a gente precisava daquele contato diário com os alunos, de bater o olho, né? De olhar para o aluno e dizer, pô, o João não está legal hoje, né? Olha, a Flávia tá animada, né? Hoje a Flávia tá bacana, né? O Paulinho tá quietinho, depois eu vou conversar com o Paulinho, né? Então a gente não tem mais essa coisa do contato, né? Presencial. Sensorial, né? Você tá com o auditivo muitas vezes ali, mas o cheiro, as cores, essa coisa, né? Essa linguagem corporal fica comprometida no novo modelo. E uma dessas competências socioemocionais que, para mim, particularmente, foi que a que teve um maior nível de desenvolvimento, um maior nível de compreensão foi a empatia. Né? Então, a empatia do docente, do professor, entender as condições em que o aluno passaria a ter aula. E o aluno entender as condições também do professor para poder ministrar a sua aula, né? E desenvolver, né, toda essa questão dos projetos e tudo que tinha sido planejado. Mas esses dois meninos que estão aí, né, o Júlio e o Marconi, no que diz respeito ao cenário Unimax e Unifage, eles foram fantásticos, né, nessa questão da preparação dos docentes, né? Então, quando a gente fala a transformação digital na educação, eles dois, muito melhor do que eu, eles podem dar vários exemplos, né, de sucesso nessa empreitada que foi realmente essa transição, né, do presencial para o digital. Mas é um momento, mas não foi fácil, né, do intraempreendedorismo, né, tá em alguns isso, pegam aquela bandeira no momento da coisa e fala assim, vou levar ela um pouco mais à frente, né? E isso foi bacana, Feijó, porque fazendo essa conexão com o ecossistema de empreendedorismo, né? O que é ser empreendedor, né? O que é ser um founder de uma startup, cara? Tá sempre no Vale da Morte. É que nem falou o Azarite, né, em uma das palestras dele. A startup, ela tá sempre no Vale da Morte. Por que ela tá sempre no Vale da Morte?
Porque é um cenário de incertezas. Eu não sei para onde é que eu vou, se eu vou para cá, mas dá para corrigir, se errar, corrigir rápido, essa é a vantagem, né? Então, de forma, assim, se a gente puder fazer uma analogia, todos nós somos uma equipe, né, que vivemos um cenário de incertezas e que a cada dia a gente tem que se reinventar, né, corrigir a rota e seguir em frente ao objetivo que a gente traçou. Esse é um ponto importante. Entre aspas, o erro, ele faz parte dessa construção toda, ele faz parte dessa evolução do conhecimento. O pivotar uma ideia, o pivotar o projeto não é uma falha, pelo contrário, é uma nova oportunidade. Então você não tem o menor pudor de mudar a sua ideia, de mudar o seu pensamento em diversas vezes. Isso é estimulante. Esse foi um grande ponto em que esse conceito empreendedor aliado à educação em sala de aula nos faz refletir melhor. Porque não existe uma caixinha fechada, né? Eu posso pivotar, eu posso mudar, eu posso alterar as rotas sem perder em nada aquilo que foi planejado. Exatamente, eu mudo o plano, mas não mudo a meta, né? Exatamente. Continua lá. Muda a estratégia, mas não muda a meta, que eu acho que é pegada. Esse é o ponto. E construção desse conhecimento, ela não, como vocês bem lembraram, a informação está aí, em todos os lugares. Vou usar a frase do Júlio agora há pouco, está um Google de distância. Sim. Né? Então, se a gente voltar um pouquinho, alguns anos atrás, nós estávamos sempre sendo, enquanto professores, hoje, né, somos mais monitorados. Por quê? Aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente expressa como opinião, ela tem um peso. E está sendo verificada em tempo real no ambiente virtual. Né? Então, aliar essa conectividade, aliar essa interação da internet com o seu conteúdo de aula para promover essa mudança de pensamento dos alunos e também de professores, que é o ponto-chave, né? Por muitos anos a gente achou que não podia usar celular dentro de sala. Sim, exatamente, veja isso, né? E é um pensamento totalmente errado. Eu posso sim usar o celular de sala, posso sim usar outras estratégias dentro de sala, né? Desde que elas sigam aquele objetivo que foi colocado. Né? Legal isso que o Marconi está falando, né? Eu anotei a palavrinha aqui, né? O Vosgrau falou empreender, né? Da zona da morte. Isso me faz que empreender é aprender, né? Eu tive com o pessoal da Eurocando aí, desaprendendo as coisas, passando por experiências ali fantásticas. E essa coisa que o Marconi está falando, né? Aquela coisa do mindset fixo, né? Que a pessoa tem, que aquele... Agora me fugiu a palavra. Como é que era o nome daquela palavra que tinha? Era referente a mindset fixo, mas não é... Ai, caramba, agora me fugiu a palavra. Mas, por exemplo, medo de errar. Terão medo de errar. Exato. Eu não posso errar porque eu vou tirar uma nota ruim. E eu acho que uma coisa que foi legal, tanto no hackathon das engenharias, quanto nas disciplinas de projeto, dos cursos tecnólogos, é que a gente deixou os alunos livres para errar. E muitos deles tinham medo disso. Falaram, professor, peraí, mas eu vou errar. Mas como que eu vou errar? Eu falei, gente, erra. Vai lá, vai conversar com o seu público-alvo. Se ele falar não para você, pergunta o que seria legal para ele, entendeu? Não tenha medo de errar. E eles tinham esse medo, né, essa coisa de, ai meu Deus, eu não posso errar, não posso errar. Falar, não, aqui você tem que errar. Quanto mais você errar, mais você vai aprender. O seu aprendizado vai ser potencializado quanto mais você errar, né? E isso aliado à tecnologia também, né? Que às vezes eles guardavam o celular assim, falando, não, pega o celular, pesquisa, manda o forms lá para a pessoa responder, vai, usa o negócio, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Eu sempre disse que o erro é uma oportunidade de continuar aprendendo, então erre. Sim, então, eu acho que eu quero amarrar isso um pouco numa coisa, porque é o seguinte, assim,
para quem está inserido no contexto, né, do ecossistema, do Startup Mindset, isso está um pouco mais já digerido, né, a gente falar. Mas culturalmente, e aí vamos falar de Brasil, não só de Brasil, mas culturalmente, a gente não está pronto, né, para errar e continuar. Então, hoje, né, quando a gente está aí num Startup Weekend, quando a gente está num programa de aceleração, quando a gente está num hackathon, quando a gente está do lado de fora, a gente aprendeu que, de alguma forma, é fácil de incentivar, a gente está incentivando isso. Mas não é senso comum. Né? E não é senso comum nem mesmo de investidores. Né? Coisa que lá fora, né, isso já é uma verdade. Ou seja, a premissa é mais ou menos a seguinte: o cara que já quebrou uma vez ou quebrou duas, ele não quebra de novo do mesmo jeito. Portanto, ele tem um handicap que quem nunca gastou essas 10 mil horas tenha. Isso é uma coisa muito nova, né, que está começando a acontecer. E isso, quer dizer, até mesmo como baliza social e como baliza empresarial, porque lá na empresa você tem uma ISO 9000, você tem uma ISO 16000, que está dizendo o seguinte, cara, errar é não conforme, né? Exato. Exatamente. Então, quer dizer, todo esse modelo, né, ele, de alguma forma, ele se contrapõe aí um pouco ao ambiente de inovação. E eu queria fazer uma chamada justamente para esse aspecto, né? Porque a gente está falando aqui de empreendedorismo e de empreendedorismo, e de certa forma, né, usando até a palavra do Vosgrau aí, um pouco do que o Cássio também colocou aqui na coisa, assim, empreendedorismo e empreendedorismo, de certa forma, são skills que nunca foram trabalhados pelas faculdades desde sempre, na verdade, porque assim, o foco sempre foi a área técnica da formação daquele curso, né? O direito, a engenharia, o odonto, né? Eu acho que todo mundo que passou por uma universidade sabe, e especialmente se foi empreender depois, né? Se foi o advogado que tem que montar um escritório, dentista que tem que montar o seu consultório, ele depara com uma situação de dizer o seguinte: pô, eu não sabia como é que administra, não sei como é que administra a minha empresa. Então, empreender no Brasil sempre foi um desafio maior, né? Tomando aqui como baliza os Estados Unidos, por exemplo, né? O Brasil sempre teve atrelado também, acho que vou colocar aqui uma pimenta, aqui, ao modelo de empregabilidade, né? No qual você tinha aí um incentivo da própria legislação, CLT, essas coisas todas. Sim. Agora, sim, sempre se falou na era do final de emprego, mas a pandemia também trouxe um espelho para essa coisa. Nós sabemos que empreender agora, nós sabemos que para empreender, você também precisa de metodologia, né? A ONU, quando criou o programa lá do pós-guerra, lá para poder incentivar a Europa a retomada, né? Um programa que, inclusive, é utilizado hoje pelo SEBRAE, se baseou numa metodologia que as universidades não se prepararam, aqui no Brasil, pelo menos. O que a gente vê, né? Isso é um ponto que eu acho que é legal da gente colocar. Algumas aceleradoras lá fora, falando especialmente de Vale do Silício e tal, o que elas já contam com... Por que o ambiente é próspero? Porque o cara já sai da high school, lá já sai do colegial, lá, ele já sai conhecendo uma série de ferramentas empreendedoras, né? Então, a efetividade é maior. Aqui o que a gente vê nos próprios programas que a gente participa e nos programas que a gente constrói, um pouco disso que o Júlio também colocou, um pouco do que você, Marconi, colocou, é o seguinte: eu não estou com o meu mindset minimamente preparado para poder fazer um aproveitamento dessa coisa. Então, se eu tenho medo de errar, eu já não estou aproveitando o máximo. Exato. Eu vou ter uma curva de aprendizado muito grande. Então, assim, iniciativas como Startup Weekend, Hackathon, os próprios hubs de inovação, de alguma forma tentam suprir um pouco desse gap, né? Mas a questão empreendedorismo não está no currículo brasileiro, né? E falando em era de fim de emprego, e falando agora do papel das universidades, dessa transformação digital e dessa transformação de coisa, nós vamos ter que pensar em transformar conteúdos também, nós vamos ter que pensar em transformar, durante a jornada, preparar indivíduos não só para o mercado de trabalho como funcionários de companhias, mas o empreendedorismo e o intraempreendedorismo tem que vir para o currículo. Sim. Né? Como é que vocês...
Como é essa luta? Como é esse dilema, né, dentro de um conteúdo? O que eu costumo comentar, principalmente nos inícios das disciplinas com os alunos, principalmente quando o aluno é muito fora, assim, por exemplo, eu tive com o pessoal de engenharia, de produção, que você falou dessa coisa da ISO 9000, o cara tem aula de gestão da qualidade, o cara tem aula de pesquisa operacional, o cara tem aula de cálculo 1, 2 e 3, e que o cara tem que acertar o resultado, ele tem que acertar. Não pode ser mais ou menos, o cara tem que acertar. E aí você chega lá no quarto ano lá e você vem com uma disciplina de tópicos especiais e você joga empreendedorismo com estilo startup. Uhum. Aí o cara fica louco, né, meu? Fala, professor, como assim, meu? Como assim, entendeu? Fala, gente, é assim, velho, é assim que é coisa... E aí você começa a trazer um monte de coisa do mercado, fala, ó, olha o Magazine Luiza, olha aqui o Nubank, olha o modelo aqui da Log, olha aqui o 99 Táxi, olha aqui a Amazon, olha o que a Amazon tá fazendo, né? Olha o que a Natura tá fazendo, né? Então, assim, é as coisas que faz o cara começar a aprender. Ali no último ano, ali, pegando aqui como exemplo a engenharia, o cara começa a desaprender um pouco, a desconstruir essa coisa, né? Mudar um pouco o mindset, né? E isso é bom porque você tira o cara da zona de conforto no último ano dele, né? E você coloca um pouquinho daquela semente de empreendedorismo. E esses conhecimentos que se a gente trabalha dentro do ecossistema, alguns deles perceberam e falaram assim, professor, essa coisa que você está falando aqui, eu consigo colocar lá dentro do meu setor lá da área de, sei lá, no laboratório lá que eu tô colocando algumas coisas lá. Eu falei, então, você tendo um conhecimento de empreendedorismo, você consegue se virar em qualquer área. Porque justamente é isso, não é uma coisa, como é que eu posso dizer, você não coloca o cara dentro de uma caixa, de uma forma, não é isso. O cara tem que ser flexível, né? Então ele tem que ter esse mindset flexível para poder empreender no intraempreendedorismo também, e se ele quiser também ele pode tocar um negócio dele. Então eu enxergo dessa forma também. Eu vejo o empreendedorismo, eu vejo o empreendedorismo de uma forma, até um pouquinho, Nico, eu vejo de uma forma vertical, de uma forma horizontal, dentro de uma construção acadêmica, né? Onde esse mindset, ele não só pode estar no final do curso, como também ele pode estar presente em todas as etapas em que esse aluno vai se desenvolver até se transformar num profissional, né? Porque você trabalha, de certa forma, com isso, você consegue trabalhar o mindset empreendedor, porque, de certa forma, independente de que área profissional a gente está falando, nós vamos formar empreendedores, independente de qual área seja, tá? Independente de qual área seja. Ou por metodologia, né? A força ou por metodologia. De qualquer forma, a gente vai formar empreendedores. Porque o mercado... E vai entregar para o mercado profissionais, desta forma, imagino eu, entregando para o mercado profissionais que trabalhem o que eu gosto de falar dos 3 principais COMPs, né? Que é comprometimento, competência e, ao final de tudo, comportamento, que é justamente aquilo, na minha opinião, são 3 pilares que compõem um profissional de sucesso, independente da área que ele for trabalhar, né? E então, acho mesmo que o ecossistema de inovação, trabalhado de forma pontual, aliado aos projetos individuais de cada curso, ele vai surtir efeito desde o primeiro semestre até o último semestre do curso de qualquer um dos cursos. Acho que esse é o ponto. Inserir isso, mudar a percepção de construção de conhecimento a partir dessa provocação empreendedora, vamos colocar assim. Nem sei se esse termo existe, mas é uma provocação. Você cria provocações, promove discussão, promove interação, e ele vai construir compromisso com o que foi proposto. Vai desenvolver competências, sejam elas específicas ou teóricas, para aquele trabalho. E, ao final de tudo, ele vai desenvolver o comportamento, como vai levar a trabalhar em equipe, quando vai trabalhar em grupo, lidar com situações adversas em grupos multidisciplinares, que é uma realidade. Então, volto lá atrás na fala do Vosgrau. Né?
que é uma situação muito mais provável, né, como futuro, né, que você tem aí a possibilidade de trabalhar em vários lugares por job, né, e não mais no formato de uma única empresa, tal, esse tipo de coisa. Se você não está preparado para interagir com squads diferentes, né, em diversas indústrias, se você não tem esse preparo. Então, é por isso que eu acho que, sim, falando um pouco, né, até do que o Vosgrau falou, né, eu até acho que o empreendedorismo, nesse sentido, ele está muito mais para soft skills do que para hard skills, porque assim, se você não tiver veia empreendedora, se você não tiver essa pegada, a sobrevivência vai ficar comprometida, né, Vosgrau? Exato, exatamente, esse ponto. O microfone está desativo. Obrigado. Quando eu falei sobre as soft skills, hard skills, eu sempre estou imaginando, pensando nos nossos alunos, né? Como que a gente vai prepará-los para esse mercado de trabalho cada vez mais competitivo, ainda mais agora, né? Que é o novo normal, né? A gente não sabe como é que vai ficar isso ainda. Como preparar esses jovens, né? Então, tá todo mundo aprendendo, né? Desenvolvendo essas competências e habilidades. Mas, no que diz respeito a... Fazendo sempre a conexão com o empreendedorismo, né? Na universidade. O buraco é mais embaixo, né? Então, a gente vem de um modelo educacional, principalmente das instituições públicas, né? Que, vamos pensar assim, na sua grande maioria, sempre prepara um aluno com um não, mas é um não punitivo, né? É um não punitivo. Não, você não conseguiu obter a média, você não foi bem na prova, você não se esforçou, você não fez o que tinha que ser feito, né? E esse não punitivo gera frustração, né? Então, quando eu falo o desenvolvimento das soft skills, das hard skills, são as competências socioemocionais, é justamente nesse sentido, né? É que a gente pega essa pessoa, esse ser humano, com esses nãos, esses infindáveis nãos que ele recebeu em todo o processo educacional até chegar na universidade, e a gente tem que desconstruir isso, que não é fácil, né? Mas através do empreendedorismo e do intraempreendedorismo, né, a gente consegue fazer isso. Porque quando ele chega na universidade, aí eu estou falando como Unimax, né? Que é o trabalho que eu conheço bem e que todos nós participamos na construção desse modelo educacional. O não é mais o punitivo, né? O não é aquele não que vai ajudar o aluno a construir alguma coisa. É o não motivador, é o não questionamento, né? Legal, eu não consegui, mas por que eu não consegui? Ele vira um não reflexivo. Legal. Né? E que vai dar suporte para ele a alavancar. Né? Então, ou não, a gente faz de propósito. Aqui você tem que errar. Você pode errar. Não é que você tem que errar. Você pode errar. Né? Se você errar, nós estamos aqui para te ajudar. Exatamente. Né? Para te orientar. É um pouco do que as aceleradoras e os hubs, de alguma maneira, vêm construindo isso do lado de fora dos centros de conhecimento, dos centros acadêmicos, né? Essa também é talvez a grande ruptura e a velocidade com que você consegue importar esse mindset de forma pulverizada através dos startups weekends, hubs, aceleradoras e tal, e que talvez seja um pouco mais paulatino isso, né, e dependente até de uma pandemia, muitas vezes, para ter uma grande transformação no modelo tradicional, né, seja ele qual for, empresa, escola e tal. A gente está aqui com Feijão. 58 minutos, já é muito rápido o nosso tempo aqui, né, ainda mais 3 pessoas aqui. E assim, não quero terminar sem compartilhar, sem uma última questão aqui, né, a gente... pedir até para a gente ser um pouco mais breve nas respostas, para dar para todo mundo falar e a gente conseguir fazer. Mas eu queria trazer o seguinte, eu queria trazer uma reflexão que é um comparativo aí, né, que a gente vê, por exemplo, né,
Na live que eu fiz com a Zarit na semana passada, inclusive, a gente falou muito disso, né? De Campinas, né, está se desenhando aí com talvez os potenciais ecossistemas mais parecidos com o Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Com potencial de se transformar pela história de Campinas, pela quantidade de centros de pesquisa que tem ali, pela própria questão da Unicamp, pela quantidade de empresas. E a questão da Unicamp ela é importante porque, da mesma forma como Stanford, que foi incentivada a criar empresas no entorno, a Unicamp também tem criação de patentes, uma série de pesquisas, e acabou gerando muitas empresas filhas, né? E essas empresas, elas estão ali num raio de 15 milhas, né, da coisa que é o que faz o Vale, né, e Campinas tem um pouco disso também. Isso é muito mais comum onde você tem uma universidade pública, por conta da questão das pesquisas e esse tipo de coisa. Universidade privada, isso acaba endereçando, às vezes, outras pegadas. Mas, por exemplo, você tem Santa Rita do Sapucaí, que tem o Inatel lá, que é uma faculdade, né? Ela está a 40 quilômetros de Itajubá, que é onde está a universidade, onde está a EFEI, mas ela conseguiu ali, de alguma forma, criar uma identidade, né, com o Hacktown, né, uma vez por ano, que você tem lá os 5 dias. E assim, e era isso que eu queria refletir aí um pouco com vocês. Quer dizer, numa cidade que nem a nossa, o papel de uma universidade como a Unimax, ele é central. Né, ele é a maior faculdade, eu acho que hoje aqui a gente tem aqui uns 8 mil alunos, talvez, não sei. Mas eu acredito que seja isso, né? A gente sabe que a formação da nossa cidade, de muita gente, é pela Unimax. E assim, o que a gente pode esperar, né, em termos de uma universidade, de uma Unimax, por exemplo, ou Unimax em geral, né? Não só Unimax, mas universidades fortes, né? Em termos de engajamento com o ecossistema, né? No caso de cidades, por exemplo, onde você não tem uma universidade pública, né? Qual que é o caminho, né? O que vocês acham? O que a gente pode adotar para aumentar esse engajamento do mundo acadêmico, né? Seja professores, reitores, alunos e tal, ao ecossistema, né? Onde a gente consiga conectar com as empresas, consiga conectar com o poder público, um pouco daquilo que a gente chama da tríplice hélice aí. Tocou num ponto importante, Feijó, que é a pesquisa em busca de patentes. Eu vejo que essa ligação está muito relacionada ao quanto as universidades, aí nós só falando da nossa parte, o quanto as universidades incentivam e impulsionam a pesquisa em diferentes áreas e como isso vai impactar diretamente a sociedade. Concorda que o pesquisa e desenvolvimento está totalmente relacionado a esse viés empreendedor que nós estamos discutindo aqui? Então, com os incentivos corretos, com tanto incentivos por parte da instituição, como incentivos também por parte da sociedade, você consegue, que demanda problemas, né? Entendendo que a pesquisa ela vem de demandas externas, não de internas à faculdade. Então, eu vejo este link, tá? Eu vejo o link entre o viés empreendedor com essa questão educacional, é o quanto se incentiva e se reforça essa necessidade de desenvolver pesquisas em diferentes áreas e como isso vai impactar diretamente a sociedade. Esse é um ponto que eu vejo como link entre o viés empreendedor e a instituição. Você não acha que isso assim, a questão da pesquisa ela é muito mais nativa, muito mais natural na universidade pública e nas universidades particulares, a ponte talvez não estivesse mais próxima justamente em desenvolver essa pesquisa ou soluções diretamente para uma sociedade ou mesmo para o meio empresarial, que é um pouco do que o que a gente vê na questão da tríplice hélice aqui, essa ligação aqui. Como é que você vê isso? Eu concordo com você. Eu acho que as universidades públicas elas têm talvez esse viés maior porque já estão diretamente ligados, de certa forma, ligados ao poder público. Então, as demandas acabam sendo muito mais próximas. Essa é a minha visão quanto a isso.
né? Mas eu não posso deixar de descartar as universidades particulares nesse ponto, porque elas também fazem um trabalho importante nessa construção. Sozinhas, as universidades públicas não conseguem absorver nem atender todas essas demandas. Não, e se você for ver, a quantidade de patentes que são, de algumas formas, licenciadas nas universidades, nem sempre vão gerar negócios, né? Exatamente. Dizer, pesquisa, às vezes, né, não está ligado, está muito mais no sentido de pesquisa propriamente, né, do que propriamente do empreendedorismo, que eu acho que talvez, quando a gente fala, a própria Unimax aí com a escola de negócios, né? Sim. Eu acho que faz muito mais sentido para a universidade, para a universidade privada, talvez uma aproximação num primeiro momento, justamente com os hubs de inovação, mais com o meio empresarial, né, através de políticas, porque você consegue, talvez, desenrolar consultorias mesmo, através, né, dos seus times, e desenvolver produtos, soluções de processos que são muito mais iminentes, né, muito mais reais, né, de uma sociedade local, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu vejo 3 links muito diretos. Eu vejo atividades acadêmicas como algo importante. Eu vejo o projeto de vida, que é o que esse aluno quer, ou precisa, ou vai buscar. E o terceiro, fazendo esse triângulo aí, eu vejo a necessidade do mercado, a necessidade das empresas. Então, isso tudo, na minha opinião, eles devem estar interligados de alguma forma. A questão acadêmica versus aquilo que o aluno, enquanto detentor do seu projeto de vida, o que ele espera para a vida profissional dele, versus aquilo que as necessidades da empresa. Não dá para pensar de forma separada. Eu tenho que olhar para a necessidade empresarial, necessidade da indústria como um todo, o mercado como um todo, e fazer essa junção com a academia e também com o projeto de vida de cada um. Indo de encontro aqui, só consolidando aí, dando um exemplo prático, né, do que a gente teve aqui o ano passado na Unimax, eu tive uma orientanda de iniciação científica, e nós trabalhamos a questão das filas ali dentro do hospital, né, então eu acredito que também os núcleos de iniciação científica que nós temos aqui da Unimax também, que desenvolve diversas pesquisas, é uma oportunidade de juntar essa coisa do atendimento da sociedade, né, do que demanda da sociedade, com o desenvolvimento de pesquisas dentro da universidade. Então, eu vejo assim, que pelo menos do conhecimento que eu tenho, com relação a outras universidades, eu vejo que a gente tem um grande potencial de aproximar dessa forma também. E tendo isso em vista, fala assim, pô, a gente não precisava ficar somente, não é simplesmente porque é uma iniciação científica que a gente pode fazer alguma coisa pela sociedade, a gente pode fazer outras coisas também. Hoje a gente que teve essa ideia de realmente trazer hackathons, trazer startup night, trazer essa coisa do empreendedorismo, mostrar o que a gente está fazendo para a cidade de alguma maneira, né? Eu enxergo dessa forma. Tem uma característica bem distinta entre a universidade pública e a privada, né? Que é a dedicação do corpo docente. Então, quando você tem a universidade pública, a dedicação do corpo docente, na sua grande maioria, é integral, né? Então, e aí tem que gerar pesquisa, tem que gerar produto, e esses produtos são as patentes, né? Quando a gente fala de universidade privada, a gente está falando de um docente que ele é um profissional, na sua grande maioria, né? Eles são profissionais de mercado, com titulação acadêmica, né? Que tem a universidade com uma extensão e uma forma de multiplicar o conhecimento profissional dele embasado com conteúdo acadêmico, né? E muitas vezes a paixão pela docência, né? Pela doação. Paixão pela docência. Né? Que é o caso dos 3 que estão aqui, né? Exato. Mas, por exemplo, na Unimax nós temos um núcleo de ensino e pesquisa que também gera produção científica, né? Ele tem essa função. E a professora Ana Maria Esperandio, que é a mentora desse núcleo, né? Ela realiza um trabalho muito bacana,
né? E vem, com todas as restrições, as dificuldades, ela vem ano a ano cumprindo a tua missão, né? Institucional e acadêmica, que é gerar conteúdo, é gerar produção científica. Mas uma outra característica da instituição privada, da universidade, né? Eu vejo que é o foco para a sociedade. Então, nós temos vários projetos acadêmicos que são voltados às dores da sociedade, de uma forma geral, né? E isso é muito bacana. Então, e a sociedade acaba usufruindo de tudo isso, né? Em toda a sua abrangência. E a escola de negócio, como você falou, né, Feijó, ela é extremamente importante. Então, hoje nós temos uma escola de negócio, que o mentor é o professor Rogério Gomes, que já faz um bom tempo que vem trabalhando, que vem trabalhando de forma brilhante os projetos amarrados nascendo na escola de negócios. Então, nós temos todas essas frentes de trabalho acadêmico e que todos acabam usufruindo, né? Alunos, instituição e a própria sociedade. Mas indo na linha do Marconi, só para encerrar a minha fala, que é os 3 pilares, né? Eu vejo o seguinte, nós, enquanto instituição de ensino superior, né? Como universidade, na minha concepção, nós temos que começar esse processo. Né? Nós temos que começar a gerar essa demanda para que as empresas e o poder público, né, no nosso caso o governo municipal, ele possa entrar nessa onda também, né? E daí, o que é bacana disso? Porque o que é uma iniciativa pontual da universidade, quando a gente fala de empresa sendo incorporada e o governo municipal sendo incorporado também, pode virar uma política pública. Com certeza. Né? E aí que é o grande ganho para a sociedade. Né? É o grande ganho para os alunos e é o grande ganho para as empresas e para a instituição como um todo também. Então, se a gente conseguir amarrar isso dessa forma, é a condição ideal. Exatamente. E assim, cada sociedade, cada ecossistema, ele nasce de uma maneira, ele se desenvolve de uma maneira diferente, né, mas fundamentalmente, né, esse tripé aí, né, entre governo, né, universidades, empresas, e sempre com alguma coisa amarrando, né, esse ambiente no meio aí, seja o próprio empreendedor, né, seja a sociedade como um todo, né, funcionando como um hub aí sempre. Isso daí, assim, tão mais veloz, tão mais rápido, tão mais consolidado vai ficar, quanto mais equilibrado for as forças desses três pontos, né? Quanto mais tiver, quanto mais o governo entender o papel dele, quanto mais as empresas entenderem que elas podem trocar com a universidade, se beneficiar das políticas, mais rápido, mais flores, né? Esse ecossistema vai dar mais. E tem um detalhe importante, Feijó, que eu esqueci de comentar, né, na minha fala, que é o ponto, é a essência, né? É você ter um hub, é você ter um movimento, né, dentro desse ecossistema que faça essa integração, né? Que faça não diria gestão, mas não estava pensando na conexão. Isso, porque, por exemplo, no caso da WeGo, né? Vocês têm esse know-how, vocês são os experts nesse processo, né? A universidade tem a sua expertise, as empresas também têm a sua e o governo municipal também tem, né? Mas ter uma WeGo dentro de um ecossistema faz toda a diferença para a gente chegar no resultado final que a gente está querendo. De alguma forma, acaba ligando os pontos, né? Exato. E dando um pouco tudo se completa, né? Acho que é esse o ponto. Exato. Acho que se completa. Exato. Galera, delícia de papo. Estamos aqui com 1h13 de live já. Assim, a gente podia ficar aqui. Vinho, viu? Vamos ter que voltar. Ter que voltar a falar mais vezes aqui para dar continuidade nesse papo, mas até para respeitar aí um pouco da nossa audiência aí. Vocês têm a palavra aí para deixar o seu último recado aí, depois eu encerro. Legal. Agradecimento só, Feijó, pelo convite.
deixo aqui, certamente em outras oportunidades que me convidar, assim como essa aqui vai ser atendida prontamente, como você mesmo bem mencionou. O papo foi muito bacana, e se deixássemos, podemos ficar horas aqui falando, porque o assunto empreendedor é muito vasto. Sim. Nós íamos discutir diferentes óticas desse assunto sem repetir nenhum. Então, muito bacana, muito gostoso. Na próxima oportunidade, com certeza, aceitaria. Obrigado de novo pelo convite. E muito legal participar aqui com dois grandes amigos, né? O Vosgrau e o Júlio. Longe um pouquinho, mas próximos de forma digital quase todos os dias. Obrigado. Muito obrigado. Bom, Feijó G, né, o ecossistema aí, a gente agradeço demais aí a oportunidade, a confiança, né, no nosso trabalho, a parceria, a humanização desse relacionamento, que eu acho que é primordial, né, de tudo. Nós somos 4 seres humanos aqui, tá, acima de tudo, né, antes de professor, antes de empreendedor, de inovador, enfim, nós somos seres humanos aqui, e o ser humano que são vocês da WeGo é impressionante. Já falei isso para você mais de uma vez, né, Feijó? Mas hoje você me convidou. Eu sempre ressalto porque é uma coisa que, assim, sempre quando a gente corre atrás, assim, de querer trazer uma coisa nova para os alunos, é muito difícil vocês falarem um não para a gente. Vocês sempre são parceiros, então, assim, a gente se sente também, assim, honrado, né, em conhecer vocês, e ter esse contato aqui, e com certeza espero contar aí com novas participações, tanto eu aqui com os meus amigos aqui, Vosgrau, Marconi e outros professores aí da Unimax, mas também tê-los também dentro da academia conosco lá, dividindo esse conhecimento tão vasto aí do ecossistema com a gente, com os nossos alunos, tá bom? Muito obrigado mesmo, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, pessoal, que assistiu, que acompanhou aí também. Muito obrigado. Eu que agradeço, e agradeço aí as palavras também. Muito bom. Obrigado. Bom, obrigado, Feijó, pelo convite. Fico muito honrado de estar participando com vocês, com os meus amigos, Marconi e Júlio. Agradeço aí a você e a equipe da WeGo, a todos os integrantes do Movimento Ideia, por quem eu tenho um carinho muito grande, porque quando nós fomos pedir ajuda para vocês, né, para que vocês pudessem compartilhar com a gente e nos dar o conteúdo necessário para a ideia, né, que era uma sementinha, começar a germinar. E hoje ela está germinando e a gente começa já a colher alguns frutos, né? Então, gratidão aí a vocês. E dizer que esse tema é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que voltar a falar sobre ele em outros momentos, né? Porque a universidade ela tem um papel fundamental em todo esse processo. Né? É extremamente importante, principalmente, e uma responsabilidade grande com os nossos alunos, né? No sentido de prepará-los para a vida profissional, mas para a vida social também. E a gente vê, né? Eu, Marconi, o Júlio, assim como outros professores, nós enxergamos no empreendedorismo, né, a disseminação, a fomentação ao empreendedorismo e ao empreendedorismo como um caminho para a formação de cidadãos competentes no que diz respeito à técnica, mas também às competências socioemocionais. Então, eu acho que a gente está no caminho certo. Agradeço mais uma vez a parceria de sempre. Grande abraço. Obrigado, Vosgrau, pelas palavras também. Obrigado pelo tempo de vocês. Sempre um prazer estar aqui. E é só o começo, né? A gente está só começando, né, esse ecossistema, que a gente possa fazer muita coisa junto ainda, se Deus quiser, e transformar, e que a gente possa olhar para trás daqui a alguns anos e dizer o seguinte: puxa vida, né? Construímos, né? Conseguimos fazer isso, né? Tem muito de colaboração, tem muito de experimentação e tem muito de empatia também, né? O que a gente faz. Tá certo? Give first, give back, como você fala, né, Feijó? Give first, give back. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a você também que esteve com a gente, né? Voltamos na próxima quinta, né, com mais um papo como esse, sempre a partir das 20 horas.
Fica aí o convite, se você está gostando desses conteúdos, venha fazer parte do nosso grupo VIP do WhatsApp. Diariamente nós compartilhamos inovação, empreendedorismo, mentorias com os diretores da WeGo também. E é só entrar lá no nosso link, que está aí na tela, né? E o bit.ly, bit.ly/WeGo VIP. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Até semana que vem. We go together, we go fast, we go now. Até mais, galera.